Se o seu computador parasse de funcionar agora, o que você perderia? Seus arquivos do trabalho, seu TCC ou projeto final, aquelas fotos e vídeos de viagens ou momentos especiais, o que você perderia? E o mais importante, como você se sentiria com isso? Se o seu sentimento não foi bom, fica comigo nesse vídeo que eu vou ensinar como fazer a cópia de segurança dos seus arquivos, o famoso backup. Lembrando que você vai precisar de um HD externo. Ah, Isadora, mas eu não tenho HD externo, posso usar um pendrive? Emergencialmente, se couber, até pode, mas o pendrive ele é mais sensível a falhas e é um dispositivo que a gente costuma ficar plugando aí várias vezes em vários computadores. Então pode pegar vírus, pode corromper, não é aconselhável. Emergencialmente até pode. Guarda lá os seus arquivos e deixa o pendrive guardadinho em um lugar seguro. Precisou, utiliza o pendrive, mas o mais ideal é que você tenha um HD externo e deixa ele quietinho somente para fazer backup. Então vamos começar. Nós temos aqui o meu HD externo. Quando vocês compram um HD externo, ele já vem pronto para uso, mas caso vocês queiram modificar o nome, é só clicar com o botão direito, clicar para renomear e colocar o nome que vocês desejarem. Se vocês estiverem usando um HD que já foi utilizado, mas que esteja bom, se ele já tiver apresentado algum problema, não adianta vocês utilizarem, clica com o botão direito em cima e peça para formatar. Se atentem que aqui eu preciso ter o formato NTFS. O rótulo eu defino qual nome que eu quero que apareça aqui, deixo marcada a formatação rápida e clico para iniciar. Vai demorar uns minutinhos, mas depois disso vai estar pronto para uso. Nosso próximo passo agora é acessar o disco local C2 pontos. Pode ser que na máquina de vocês esteja com um outro nome aqui, não tem problema. Procurem a letrinha C2 pontos que vocês vão encontrar os arquivos do sistema. Vou dar 2 cliques nela. E aqui, observem que vocês precisam ter essas pastas para ficar mais fácil para vocês se orientarem. Arquivos de programas x86, perflogs. Deem uma olhadinha que se vocês tiverem alguma dessas pastas, vocês estão no lugar certo. Nós vamos acessar a pasta usuários. Aqui dentro se atentem que eu tenho um usuário só na minha máquina, Isadora Rodrigues. O público ele não é um usuário assim, tá? São os arquivos que eles ficam de acesso público compartilhado na máquina. Aqui vocês vão acessar o usuário de vocês. Lembrando que se tiver mais de um usuário na máquina, vocês precisam fazer esse procedimento para todos os usuários. Então eu vou clicar aqui 2 vezes no meu usuário e vocês vão ver que eu tenho várias pastas aqui. Ah, Isadora, eu vou copiar tudo então e colocar lá? Não! Cuidado, porque quando a gente pega vírus na máquina, e eu vou fazer um vídeo para vocês sobre isso, como retirar os vírus. Quando a gente pega vírus na máquina, muitos dos vírus eles afetam algumas pastas ocultas que ficam aqui. E aí, se vocês copiarem tudo e jogar para o HD externo, vocês também vão estar colocando os vírus lá dentro. Vou mostrar uma coisa para vocês. Se eu clicar aqui em cima em exibir, opções, alterar opções das pastas, eu vou mostrar para vocês as pastas ocultas que nós temos no computador. Então, mostrar arquivos de pastas ocultas. Aqui já está desmarcado, vou desocultar os arquivos daqui também, protegidos pelo sistema. Só para vocês verem uma coisa. Olha a quantidade de pastas que apareceu. Eu tenho aqui várias pastas que elas estão um pouco mais claras. Isso daqui são pastas ocultas que a gente tem no sistema operacional. Se eu fizer uma cópia disso tudo de uma vez, se eu vier aqui, clicar com o botão direito e pedir para fazer uma cópia, eu vou estar carregando tudo que não tem necessidade para dentro do meu backup. Então, não façam isso. Vou remover aqui os arquivos ocultos de novo. Prontinho? Então, vamos começar a fazer a nossa cópia. Vocês têm algumas pastas que elas precisam ser copiadas. Por exemplo, área de trabalho. A área de trabalho é essa área que vocês têm aqui. Então, eu preciso fazer cópia de tudo que está aqui dentro. Eu tenho aqui, por exemplo, documentos. Eu tenho 2 pastinhas de documentos. Preciso fazer cópia das 2. Downloads. Se vocês têm muito download de programinhas e por aí fora, não aconselho vocês a fazerem cópia dela, não. Agora, se vocês têm muitos arquivos que vocês baixam para usar no trabalho, em escola, algumas coisas assim, aí vocês podem até fazer o backup da pasta de downloads. A Dropbox pode fazer a cópia, os favoritos, se vocês tiverem, faz cópia, Google Drive faz cópia, imagens, se tiver imagem lá dentro, faz cópia.
Jogos não tem necessidade, links também não, músicas, pode fazer cópia se vocês tiverem, enfim, vocês vão olhar o que vocês têm aqui dentro que vocês utilizam. Vou abrir o meu backup, botão direito, abrir em nova janela. Prontinho. Eu vou agora começar as minhas transferências. Para não ficar bagunçado, vocês vão clicar com o botão direito aqui em cima, ou clicar aqui em nova pasta, ou Ctrl Shift N, e vocês vão colocar o nome do usuário aqui dentro. Ah, mas só tem o meu na minha máquina, não tem problema. Põe o usuário para vocês saberem que todas essas pastas que vão ser copiadas agora estão dentro da pasta de usuário, no meu caso, Isadora, tá bom? Então, Isadora Rodrigues. Vou abrir e eu vou começar agora a copiar esses arquivos daqui para lá. Agora eu vou ter que fazer isso na mão? Sim, é o jeito mais simples. Tem programas que fazem backup, mas aí exige um pouquinho mais de conhecimento. Então, esse é o jeito mais simples que tem para vocês fazerem. Eu vou clicar aqui na área de trabalho, vou fazer um Ctrl C, ou eu posso clicar e arrastar, mas eu sou mais a favor do Ctrl C para não correr o risco de vocês arrastarem a pasta para dentro de outra pasta. Então, clica aqui do lado agora e Ctrl V para ele poder copiar. Vai demorar aqui um pouquinho, então eu vou cortar o vídeo, daqui a pouco eu volto. Retomando aqui então, terminou de fazer a cópia da minha área de trabalho. Se na sua área de trabalho não tiver muita coisa, vocês podem juntar com outra pasta ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui em documentos eu vou juntar as duas pastas de uma vez. Vou clicar na primeira, clicar na segunda e vou fazer o Ctrl C, Ctrl V e vou copiar do lado de lá. Ela vai fazer uma cópia muito mais rápida porque os meus documentos eles têm menos arquivos do que a pasta anterior. Analisem isso também para ser mais rápido para vocês. Não selecionem todas de uma vez porque vocês podem ter um acúmulo aí e acabar travando o computador. Façam devagar por partes que é melhor. Feita a cópia, vou fazer agora do Dropbox, do meu Google Drive. Não estou fazendo a do Downloads porque para mim não precisa fazer. Tem aqui também de imagens. Vou copiar e vou colar para o lado de lá. Vocês estão vendo que eu já estou acumulando mais pastas para poder ir mais rápido, porque eu sei que essas pastas elas têm menos conteúdo do que a da área de trabalho, por exemplo. Daqui a pouquinho eu volto. Vamos agora para a parte final. Vou clicar nas imagens que eu quero fazer o download dela, fazer a cópia das músicas, do meu OneDrive e dos meus vídeos. Vou colocar o Ctrl C e vou colocar o Ctrl V do outro lado e ele vai fazer a transferência para mim. Uma coisa que vocês precisam tomar muito cuidado é que vocês precisam analisar as pastas que possuem os arquivos do imposto de renda para quem faz declaração. Então, essa pastinha aqui, por exemplo, do RFB, ela tem um vínculo lá com a parte de imposto de renda. Então, é legal vocês também fazerem uma cópia dela. Então, terminando essa transferência, eu vou fazer uma cópia dessa daqui também. Pessoal, voltando aqui, aconteceu uma situação que ele duplicou uma pasta. E aí ele está perguntando se a gente quer substituir os arquivos que estão existentes no destino. Eu vou pedir aqui para deixar decidir para cada arquivo. E se eu der uma olhadinha, todos são iguais. Então, neste caso aqui, eu vou pedir para ignorar 91 arquivos com a mesma data e tamanho. Se acontecer de vocês fazerem uma cópia e ele mostrar para vocês um arquivo com uma data, mas que é para substituir por um arquivo que tem uma outra data e um outro tamanho, aconselho vocês a clicar nas duas cópias, nos dois arquivos e pedir para continuar. Assim ele vai manter uma cópia de cada um, ele não vai substituir nenhum arquivo, tá? No caso que eu vou desmarcar e vou pedir para ignorar os 91 arquivos que eu não quero que ele faça essa substituição. Continua, resolvido aqui para mim. Vou fazer a cópia dessa pastinha, relacionada aí com o arquivo de imposto de renda. E pronto, nessa área do usuário eu já resolvi o meu problema. Eu preciso agora procurar no meu computador se eu tenho outras pastas que eu preciso fazer cópia. Então aqui no meu backup eu vou voltar para a área de backup inicial que eu coloquei o meu usuário. Lembrando, se vocês tiverem mais usuário, façam o mesmo procedimento, copia e cola para o outro lado. Vou agora voltar aqui em cima onde está o disco local, vou voltar e eu vou dar uma analisada se aqui tem alguma coisa que eu preciso fazer cópia. Por exemplo, essa parte do V extenso é uma extensão que eu uso para o Excel, então para mim ela é importante. Eu vou voltar na minha pasta aqui de backup, eu vou criar uma nova pasta e vou colocar C, para eu saber que é referente ao disco local C2 pontos. E eu vou abrir essa pastinha, copiar aqui e vou colar
do outro lado. Pronto, já fiz o backup dela também. Também tenho aqui arquivos de programas RFB. Isso daqui é do imposto de renda. Façam cópia por precaução também. Ctrl+C e Ctrl+V. E aí eu vou ter tudo que eu preciso armazenado no meu HD de backup. O restante ali eu não preciso. Prontinho, então, cópia terminada. Eu tenho mais uma situação aqui que pode acontecer com vocês também. Vou retornar para backup. Então, eu tenho C, dois pontos, que no caso são as pastas que eu tenho aqui no C que eu preciso fazer cópia. E eu tenho a minha pasta de usuários. Porém, no meu computador, se eu voltar aqui na opção Este computador, eu tenho um outro HD de dois pontos. Às vezes, numa máquina, você não tem dois HDs, mas você tem duas partições. É como se eu estivesse dividindo o meu HD e ele vai aparecer dessa mesma forma para vocês. Então, eu vou colocar aqui para fazer nova pasta de copiando e colando para lá. Pronto, meu backup está finalizado. Deixa eu voltar aqui, ó, backup. Tem todas as minhas informações aqui. Se vocês preferirem, vocês podem criar uma pasta com a data. Eu gosto de fazer isso. Por exemplo, backup do 7 de 2020. E aí eu pego essas minhas informações que estão aqui e jogo para dentro da pastinha. Então fica mais organizado, porque quando eu for fazer um outro backup completo, eu coloco de novo o backup e coloco o dia. Agora vamos levar em consideração que eu fiz uma alteração aqui na minha pasta de infográficos do Excel avançado. Eu vou criar uma nova pasta aqui só de exemplo, para a gente poder analisar. Exemplo, preciso fazer backup de tudo? Não, eu posso vir aqui no final do dia, copiar só essa pasta que eu criei, vou lá no meu backup e coloco a pasta onde ela está. Pronto, já fez a cópia do arquivo para mim. Então, vocês podem fazer dessa maneira ou vocês podem escolher um dia na semana para fazer o backup. Mas lembrem-se, arquivos que são extremamente importantes precisam ser backupeados o mais rápido possível, porque se a máquina parar de funcionar, vocês têm como utilizar o arquivo até que a máquina seja restabelecida novamente. Ou às vezes ainda acontece que o próprio HD parar de funcionar, e nesse caso para fazer recuperação é bem complicada. Então sempre façam o backup dos arquivos de vocês. Uma outra coisa também que vocês podem fazer é procurar programas que fazem backup. Eu, por exemplo, costumo usar o Cobian. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, mas ele já precisa de um pouquinho mais de conhecimento para poder estruturar, organizar tudo direitinho. E aí a gente tem o backup completo, que foi esse que eu acabei de mostrar para vocês, que faz o backup de tudo, e tem o backup incremental, que é esse que eu mostrei agora no finalzinho, que você só tira aquilo que você modificou e coloca no backup de novo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e até o próximo vídeo.